Depois de mais um vexame do Verdão, meu amigo, mais um empate com sabor de derrota pro Verdão em Brasília, 1-1 contra o Água Santa. E ele, o Neto, deve ter soltado aí fogos com mais um resultado negativo do Palmeiras, que tira o Palmeiras, inclusive, da classificação aí, né? O Palmeiras está se afastando aí da classificação para a próxima fase do Paulistão. Não pode acontecer isso aí. Não pode acontecer isso aí, tá? Não pode acontecer. Mas vamos ver aí como é que o Neto reagiu aí a esse resultado do Verdão. Vamos ver o que ele e seus comentaristas vão falar. O Palmeiras fez um jogo muito ruim, um dos piores jogos do Palmeiras nos últimos anos, e o Palmeiras não consegue ganhar do Água Santa, Leandro Quesada, Marília Ruiz e Godoy. E aí, o que mais me deixa muito louco é que o Abel começa a discutir, tipo assim, não discutir, né? Falou com o Silvestre, com outro menino, que eu não sei o nome, me perdoe, né? E o Palmeiras, fora das... Aí veio a Ponte Preta que ganhou de 2-0, que aí vamos discutir isso também, e não joga bem. É uma coisa assim, constante já. Leandro Quesada, a gente tá com o Wagner tá lá já? O Wagner tá com a gente? A hora que o Wagner estiver com a gente, porque o Wagner tá acompanhando o Abel. Já que o Wagner tá acompanhando o Abel, a gente vai esperar o Wagner e depois conversamos com ele. Quesada, o que falar do Palmeiras, e o Ilustra aqui. Olha, eu acho que tem um negócio positivo aí, né? O técnico concorda que o Palmeiras não tá jogando nada. Esse é o primeiro ponto. Mas não estar jogando nada passa por ele também. Aí a crítica agora atinge o treinador. Porque todo esse elenco que está aí foi avalizado por ele. Os caras que já estão há um tempão e que renovaram contratos por 4, 5 anos, os novos contratados. Então, eu acho que aí passa pelo Abel também. Se o Abel não está animicamente, né, na questão do ânimo... Não tá o quê? Animicamente. Animicamente, tá? A questão do ânimo, né? Do ânimo. Porque... O cara que ganha 1 milhão, 3 milhões por mês precisa de ânimo. Isso, mas pra jogar em Brasília. É isso que eu quero dizer. Eu acho que bastaria jogar no Palmeiras para fazer alguma coisa. Não precisaria de mais nenhum tipo de incentivo, vamos dizer assim, né, Marília? E Godoy. Que eu faço? Mas não é isso que a gente está vendo com os jogadores. Pô. Quando é final de temporada, os caras estão cansados. Quando é início de temporada, estão fora de ritmo. Então realmente é difícil entender esse Palmeiras do Abel devendo muito nesse início e fora da classificação, como foi lembrado aí na entrevista. Marília Ruiz. Bom, eu acho que essa coletiva dele não destoa animicamente. O Palmeiras pode ganhar de 4, pode empatar, pode perder o jogo. A gente sempre vê um Abel bastante irritado com qualquer tipo de pergunta. Mas esse ele não estava nem ouvindo muito bem, né? É só quando? Mas hoje? Mas quando? Não é, Marília? Toda vez, toda hora. Que coisa mais desagradável. Mas eu acho que hoje tem uma coisa que a gente pode discutir, né? O que, por exemplo? No jogo do meio de semana contra o Corinthians, eu fiz uma crítica bastante contumaz ao fato de nos últimos... O Palmeiras jogou 35 minutos com um jogador a mais, e nos últimos 10 minutos, a opção dele num clássico contra o Corinthians em casa, com torcida única, foi colocar um zagueiro para tentar uma bola aérea. Muito bem. Benedetti. Não estavam no banco nem Flaco, nem Rony. 3 dias depois, ele assume que aquilo é um erro. Ele assume que o banco que ele formou e o time que ele levou, porque em 3 dias ninguém retoma o ânimo, nem treina maravilhosamente bem. Em 3 dias, apesar de ter sido um time alternativo que entrou, o jogador que nem estava no banco não vira titular, nem para o jogo ele foi. Então, acho que sim, como ele disse, o treinador... Ele não, né? O Silvestre respondeu por ele. O treinador está buscando alternativas. E não, o Palmeiras não é obrigado a ganhar todo ano. Mas é muito curioso que no Campeonato Paulista o Palmeiras não esteja disputando cabeça... Mas olha só, ele não é obrigado a ganhar. Como todos os clubes não são, mas também não é obrigado a perder, certo? Certo. Então vamos lá. Disputar, mas um time, né? Um time que investe o que investe, que tem a grana que tem, que mandou o Dudu embora, né? Que desfez do Rony, saiu do Zé Rafael, trouxe um monte de jogadores, paga uma fortuna para os jogadores, é colocado como um grande time a ganhar. Ele tem a obrigação de ganhar, sim. Nesse sentido. Não, óbvio que é o começo. Mas quando eles ganham, aí eles ficam grandes, né? Eu acho que assim, é o começo, mas a gente tem mais de um mês de temporada já. O Palmeiras passou por 2 clássicos, venceu bem o Santos, é verdade, fora de casa. Contra o Corinthians, com 1 a mais no segundo tempo inteiro, né? Desde os 15 mais acréscimos. E o Palmeiras não tem conseguido recuperar. E não é esse extrato de começo de temporada, Godoy. É o extrato que a gente vê desde o ano passado. É um Palmeiras que ano passado ainda conseguia, acho que
por osmose, né, por inércia, vencer alguns jogos. E esse ano, hoje, por exemplo, talvez a segunda bola do Flaco tivesse entrado. Não está acontecendo. Sim. E ele muito nervoso. Muito nervoso. Inclusive, está suspenso para o próximo jogo. A Maia é técnica, né? Ele prefere estar suspenso para o próximo jogo do que para o clássico no final de semana seguinte. Tomou o amarelo ali meio na... Mas percebe que um clube que investe, tem que ganhar do adversário que está fazendo a campanha, que está fazendo o Água Santa. Na verdade é assim, e outra coisa, como o Santos, que empatou com o Botafogo, o Santos empata com o Mundimirim, de 6 pontos, só ganha 2, é muito pouco para o Santos buscar uma classificação. Se o Corinthians ganha do Santos quarta-feira, e acho que a Portuguesa enfrenta o Velo Clube, enfrenta, né? O Velo Clube, então o Santos que fica esperto. Em relação ao Palmeiras, o Abel está lá na coletiva ainda? Então vamos colocar o Abel de novo lá na coletiva, lá, que é o primeiro jogo nosso aqui do jogo. É muito importante, mas nós temos competições mais importantes do que esta e nós vamos gerir da forma que nós entendermos, por forma a não esgotar os nossos jogadores agora. E sim, vocês viram hoje a forma agressiva e motivada que jogou o Água Santa contra nós. Mas é verdade, nós não merecemos mais do que o empate, porque sobretudo na segunda parte não produzimos o que deveríamos. Entramos um bocadinho naquela ansiedade, no para-para, não dão lei da vantagem para o jogo rolar e o jogo para outra vez, enfim, mas sim, não fizemos um bom jogo e temos sido irregulares e neste momento estamos fora da zona de classificação. Vamos lá, voltando aqui, calma, sossegado, vai dar tudo certo, tranquilo. Vamos na paz de Deus que vai dar tudo certo. Em relação aos lances aqui, o Quesada, sim. Depois a gente coloca a Marília. Esse é o lance do Rony, né, Tu? Isso, então, o que acontece com o ambiente do Palmeiras, que já no ano passado teve um ambiente ruim em relação ao Dudu, em relação ao que o Capelanes disse, que o ambiente não estava bom, aí se trocou todo mundo, né? Vagnão tá pronto? Então coloca o Vagnão lá. Vagnão, qual é o ambiente aí do Palmeiras? O que você que tá aí em Brasília? Conta pra nós todos aí, que essa barba incrivelmente maravilhosa. Conta tudo pra nós, todas as informações. Daí, Vagnão. Boa noite, Neto. Boa noite, todo mundo ligado no apito final. Estamos aqui na ampla sala de coletiva do estádio Mané Garrincha. Empate do Água Santa com o Palmeiras pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, o jogo que o Água Santa mandou aqui para Brasília, e o Palmeiras teve um primeiro tempo até que irregular, com algumas chances de gols, e como o Abel disse, o segundo tempo foi muito fraco, muito abaixo. Como vocês estavam falando no programa e a gente viu aqui na coletiva, animicamente, realmente, o Abel está muito irritado com algumas perguntas, fazem algumas perguntas, e ele não está muito animado e sempre fala aquela coisa, temos a obrigação de ganhar. Palmeiras, por exemplo, nos últimos 3 anos, que foi tricampeão paulista, chegou na primeira, com a classificação geral, em primeiro nos últimos 3 anos. E esse ano está fora da fase de classificação do grupo do Palmeiras. Então, a pressão, entre aspas, que o Palmeiras não sofria antigamente no Paulistão, porque fazia uma campanha muito boa, está sofrendo neste ano com essa escolha do Abel, de optar por fazer um time misto, né? Ele jogou com um time titular contra o Corinthians, mas nessa partida foi com um time bem misto e os titulares foram entrando no segundo tempo, como o Veiga, o Estevão. Então, o time caiu de produção mesmo com a entrada dos titulares no segundo tempo, e o Abel, com esse empate e as cobranças, né, sobre as perguntas em relação a estar fora da fase de grupos da classificação, o Abel animicamente na coletiva mais uma vez respondendo atravessada à imprensa, Neto. Ô Wagner, em relação ao Flaco Lopes do River Plate, em relação ao Rony, quais são as suas informações direto daí de Brasília? Um colega aqui de Brasília fez a pergunta, foi até a segunda pergunta, sobre o Flaco Lopes. Ele cortou rapidamente a pergunta, disse que é jogador do Palmeiras e pediu para ele fazer uma outra pergunta, não quis responder sobre isso, sobre o interesse aí do time argentino em relação ao futebol do Lopes. Em relação ao Rony, foi a mesma coisa. Quando perguntaram sobre o Rony, ele falou, é jogador do Palmeiras, tá aqui, eu vou utilizar, mas não sei se não quis dizer sobre se o Rony fica ou não fica. Ele meio que cortou o assunto, não quis dar continuidade sobre a questão do Rony. Então, ele
foi perguntado sobre esses dois jogadores, foi emblemático ali, cortando logo, não esticando a resposta como ele gosta de fazer, então ele cortou rapidinho o assunto sobre esses dois jogadores. E o Rony, que voltou a jogar, jogou pela primeira vez em 2025, quase saiu, foi negociado com o Santos, negociado com o Fluminense, quase foi pro futebol do Catar, sobre aqueles trâmites lá de documentação, não deu certo a transferência, e ele foi relacionado pela primeira vez, entrou pela primeira vez e quase fez um gol. No final do segundo tempo ele chutou e o goleiro do Água Santa fez uma bela defesa, Neto. Qual é a programação agora do Palmeiras pra gente terminar, Wagner? Isso, o Palmeiras retorna para São Paulo, tem a próxima partida contra a Inter de Limeira, o que o Godoy estava falando. Sim, o Abel Ferreira tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso contra a Inter de Limeira. E aí tem uma curiosidade, né? A comissão técnica do Abel fez 328 jogos hoje, e o Abel 299 jogos. Então o jogo 300, efetivamente, do Abel será contra o São Paulo no Clássico no Allianz Parque, não contra a Inter de Limeira. Aí não se sabe se foi aquela malandragem, mas é que o Abel durante o jogo inteiro ele reclama bastante, fala muito com o quarto árbitro, fala bastante, gesticula, cobra e tomou o cartão amarelo em um lance ali que o Palmeiras tinha vantagem, o juiz deu a falta, ele reclamou bastante, o juiz deu amarelo para ele, tá suspenso contra a Inter de Limeira e faz seu jogo 300 à beira do gramado como técnico do Palmeiras no clássico com o São Paulo no Allianz Parque, Neto. Obrigado aí, Wagner, fica com Deus aí, bom trabalho para você. A gente tem mais alguma coisa do Palmeiras, Godoy, pra gente chamar Cruzeiro e Atlético? Uma rápida, por favor. Eu acho que o técnico está enfadado com o ambiente, sabe? Já são quase 5 anos comandando o Palmeiras. Os discursos não mudam porque o elenco é praticamente o mesmo. Então os caras, Godoy até falou isso em off aqui, né? Os caras já não aguentam mais ouvir a conversa. Então, de duas uma. Ou muda radicalmente o elenco, o que não é possível, ou muda o treinador. O que também não vai fazer. O que não vai fazer, pelo menos até o Mundial. Pelo menos daquilo que eu entendo até o Mundial, né? Ele disse que é o último ano, né? Isso foi ele que disse. Ele pode até mudar de ideia, como outros técnicos mudam de ideia e tomam outras decisões. Não sei se você que é muito bem informada, Marília, eu vi que a filha dele passou no vestibular em Portugal e na Inglaterra. E isso o condiciona a mudar. E a esposa quer acompanhar a filha. Que a esposa quer acompanhar a filha, e me parece que esse é o último ano mesmo dele, nesse sentido, que muitas vezes a gente chega num deputado, ganha o título, Libertadores, ganha não sei o que, muda tudo. É isso, desde que ele veio, boa parte da ficança dele, né, dele ter ficado tanto tempo, tem a ver com a mulher ter se adaptado muito bem aqui, as filhas muito bem aqui. E agora as filhas estão maiores, estão, né, numa outra fase da vida, e a mulher não só quer voltar a estar perto de uma delas que vai estudar, como terminar os estudos de uma outra lá. E é também por isso, e essa é uma apuração minha dessa semana, né, não tem nada a ver com o jogo do Palmeiras, que ele ficou tão bravo com a história do Klopp. Porque repercutiu muito mal na Europa, repercutiu muito pouco na Europa, e é injusto as maravilhosas coisas que ele fez no Palmeiras, os títulos, a quantidade de vitórias. Ele não tem essa entrada na imprensa esportiva europeia, muito menos na inglesa. Mas ele ter falado do Klopp tem uma repercussão negativa em relação ao que ele falou. Tem uma coisa, o Tite fez 2 Copas do Mundo, não fez? Sim. Não foi ele foi para algum time da Europa? Não. Time grande? Não. Foi? Queria. Vamos, o Jorge Jesus arrebentou no Flamengo. Ele foi para algum time... Voltou para o Benfica e depois caiu. Os caminhos. Meu irmão, desculpa, mas não vai ter clube grande lá que contrate o Abel. Não vou comentar esse negócio de não vai ter clube grande lá na Europa que contrate o Abel. Depende muito do que cada um entende como clube grande. Se o Neto se refere aos gigantes engenheirados do momento, os 6 maiores engenheirados da Europa, que eu poderia citá-los nominalmente aqui, né? Manchester City, Chelsea, Liverpool, podemos colocar esses 3 aqui, talvez a gente possa até colocar também o Arsenal, pode colocar o Manchester United nessa conta aí, pelo menos esses 5, os ingleses, né? Vamos falar português, claro, que os ingleses, o Barcelona, Real Madrid, talvez o PSG, quem sabe a Juventus, é isso, tá? Esses, sei lá, tem uns 10 times na Europa aí que a gente pode chamar de grandão, assim, nível mundial, né? Ou seja, gigantes. Assim como os 10 da América, que também, né? Que tá o Palmeiras no bolo aí. Eu vou comentar essa opinião desse... Mas, enfim, o que você acha desse começo aí de Paulistão do Palmeiras? Normal não tá, né? Tá esquisito esse negócio, né? Futebolzinho mequetrefe, de vez em quando joga um futebol bem, mas não consegue o resultado, como foi contra o Corinthians, jogou bem, mas não ganhou.
com um jogador a mais o segundo tempo inteiro, não conseguiu fazer um gol. Praticamente teve 2 finalizações com um jogador a mais o jogo inteiro, né? Teve 2 finalizações, sendo uma delas praticamente o pênalti, né? Quer dizer, foi 2 no mesmo lance e depois teve o lance do pênalti, do qual a finalização também não foi para dentro do gol, mas aí o técnico não é culpado dos caras não ter a pontaria, né? Na hora de chutar um pênalti, né? Os caras treinam e na hora que chega lá não consegue, né? Botar a bola para dentro. E aí, no jogo seguinte ao jogo do Corinthians, que era um jogo ali para ganhar, para afastar qualquer tipo de crítica, joga esse futebolzinho medonho. Imagina, jogou esse futebolzinho contra o Água Santa, e se vier um Real Madrid pela frente, a gente vai ficar nas cordas. E pode ir lá vivo. Porto. O Porto fica olhando para isso e dando risada. Vai ter o torcedor do Porto mais cauteloso que vai falar, opa, pá, peraí. Eles não estão muito bem agora, mas daqui a pouco resolvem jogar futebol justamente contra a gente, pá. Quando vier enfrentar-nos, vão começar a jogar futebol, pá. Tais a me fuderem, pá. Clica aqui pra você ver que os comentaristas, os outros comentaristas, tá? Os do Mickey lá, falaram depois de mais esse resultado ruim do Palmeiras. Avante palestra.